Olá, meus queridos alunos, retornamos aqui para mais uma aula de História, onde nós ainda continuamos com o tema O Tempo e a História. Na aula passada nós falamos um pouco sobre a história e nessa aula agora nós iremos trabalhar sobre o tempo. Nós podemos ver aqui esse slide onde ele mostra justamente alguns instrumentos que nós conseguimos entender a noção do tempo. Nós temos aí o tempo da natureza. Existe o tempo que passa naturalmente e não depende da vontade humana, ou seja, não é cultural. Esse é o chamado tempo da natureza, que pode ser percebido, por exemplo, pelo crescimento das árvores e pelo envelhecimento das pessoas. Então, esse tempo da natureza, nós podemos perceber ele justamente através do crescimento das árvores e a partir do envelhecimento das pessoas. Na sequência, nós temos aí o tempo cronológico. Diferentemente do tempo da natureza, o tempo cronológico é medido, contado. Esse tempo é um elemento cultural, pois foi o ser humano que criou as diversas formas de medição do tempo. O tempo cronológico ele pode ser dividido em unidades de medida: segundo, minuto, hora, dia, mês, ano e etc. Atualmente, os principais instrumentos utilizados para medir a passagem do tempo cronológico são o relógio e o calendário. Na sequência aqui nós temos tempo histórico. Ele possui diferentes ritmos e durações e pode ser verificado principalmente por meio das permanências e transformações que ocorreram nas sociedades. São os historiadores que, em seu trabalho, analisam os elementos que caracterizam o tempo histórico. Então, o tempo histórico ele tem como agente os grupos humanos, os quais provocam as mudanças sociais, ao mesmo tempo em que elas são modificadas por eles. O tempo histórico está relacionado às mudanças nas sociedades humanas. Os seres humanos percebiam a passagem do tempo observando a natureza. Percebia que depois do dia vinha a noite, que os animais nasciam, cresciam, reproduziam-se e morriam, que havia época de chuvas e seca. Para organizar as tarefas do dia a dia, os seres humanos criaram as unidades de medida do tempo, com a hora, dia, mês, ano e século. Nós temos aqui o calendário. O calendário é um sistema de medida que divide o tempo em ano, meses e dias. Nós sabemos que existem vários tipos de calendário que foram criados por vários povos, como os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Então, a organização desses calendários, eles variam, ou seja, de acordo com o conhecimento e a necessidade de cada povo que o desenvolveu. Então, atualmente, a maioria dos países, eles utilizam justamente o calendário gregoriano. Mas, na sequência, nós teremos também a definição de outros tipos de calendário. Os primeiros calendários. Vimos que, aos poucos, o ser humano passou a organizar as tarefas do dia a dia, criando a unidade de medida do tempo, como a hora, dia, mês, ano e século. Os especialistas acreditam que o primeiro calendário surgiu com os sumérios, povos da Mesopotâmia, há mais ou menos 5.000 anos atrás, e era baseado na lua. Os sumérios deixaram de existir, mas sua observação das fases da lua é usada até hoje. Nós temos aqui o calendário chinês. O calendário chinês é lunisolar, ou seja, ele considera tanto o ciclo solar como o ciclo lunar. É formado por ciclo de anos que tem início em fevereiro, mês, portanto, que marca a entrada do novo ano chinês, ao contrário do calendário ocidental, que atribui um signo a cada mês. Os animais do horóscopo chinês não estão relacionados aos meses do ano,
mas sim aos anos. A China se encontra hoje no ano 476 DH. Nós temos aqui o calendário judaico. O calendário judaico foi estabelecido pelos hebreus na época do Êxodo, aproximadamente do ano de 1447 AC a.C. Também é lunisolar, já que leva em consideração o ciclo lunar e o ciclo solar. Ele é usado pelo povo de Israel há mais de 3 milênios para a determinação de datas festivas, aniversário, mortes e serviços religiosos. Atualmente ele está no ano 5779 DA, depois de Adão. Nós temos aqui o calendário islâmico. Esse é lunar e recebe também o nome de Hégrico, pelo fato de a fuga de Maomé, que era o profeta islâmico, para Medina no ano de 622, ser denominado por Hégria. O atual ano islâmico é o 1440 D.H, depois da Hégria. Na sequência, nós temos aqui o calendário cristão. Os povos cristãos baseiam seu calendário no ano do nascimento de Cristo. Esse acontecimento marca o primeiro ano do calendário cristão, o início da era cristã. Anos anteriores ao nascimento de Cristo são contados de forma decrescente e vêm acompanhados da sigla AC, ou seja, antes de Cristo. Os anos posteriores ao nascimento de Cristo são identificados com a sigla DC, depois de Cristo. No entanto, não é necessário colocar a sigla após o ano. Atualmente estamos em 2020. O calendário cristão. Como a Europa era a maior exportadora de cultura na Idade Média, convencionou-se usar marcação de dias estabelecida no Vaticano para facilitar o relacionamento entre as nações. Hoje é considerado o calendário internacional padrão, sendo o calendário usado no Brasil. A partir de 1600, definiu o dia 1º de janeiro como o início do ano para toda a cristandade. Nascia a comemoração do Ano Novo no calendário cristão. Nós temos aqui os séculos. Os séculos, vimos que o calendário é uma forma de contar e dividir o tempo. No Brasil, usamos o calendário cristão. Esse calendário divide o tempo em dia, semana, mês, ano, década, que corresponde a 10 anos, uma década, 10 anos, 2 décadas, 20 e assim sucessivamente. E século. Um século corresponde a cada 100 anos. O século é uma forma de medir o tempo, muito usada no estudo da história. Geralmente escrevemos o século em algarismo romano. Por isso a importância de vocês saberem os algarismos romanos. Na sequência, nós temos aí algumas medidas de tempo muito utilizadas que são milênio, que é o período de 1000 anos, século, que é o período de 100 anos, década, período de 10 anos, quinquênio, período de 5 anos, triênio, período de 3 anos e biênio, que é o período de 2 anos, quando nós falamos aí em bienal. Nós temos aí os algarismos romanos. Temos essa tabela para mostrar um pouquinho para vocês sobre os algarismos romanos. Nós sabemos que alguns de vocês têm conhecimento sobre esses algarismos romanos. O I corresponde a 1, 2I, 2, 3I, 3, IV, 4, V, vale 5, VI, 6, VII, 7, VII, 8 e IX vale 9. O X vale 10, XX 20, 3X 30, XL 40. O L no algarismo romano ele tem valor de 50, LX 60, LXX 70, LXX 80
e XC 90. O C ele corresponde a 100. 2C 200, 3C 300, CD 400. O D vale 500, DC 600, DCC 700, DCCC 800 e CM vale 900. E M ele corresponde a 1000, 2M 2000 e 3M 3000. Esse é o algarismo romano. Entendendo as convenções para a contagem de tempo. Para identificar um século, a partir de uma data qualquer, podemos utilizar operações matemáticas simples. Observe. Se o ano terminar em 2 zeros, o século corresponderá ao primeiro algarismo à esquerda desse zero. Veja os exemplos. Nós temos aí ano 800, que corresponde ao século 8. Ano 1700, que corresponde ao século 17. Ano 2000, que corresponde ao século 20. Se o ano ele não terminar em 2 zeros, desconsidere a unidade e a dezena. Se houver, e adicione 1 ao restante do número. Por exemplo, quando nós temos aí um exemplo do ano 5. Então, nós só acrescentamos 0 mais 1, que vai ser igual a 1. Ou seja, vai permanecer o ano 1. O ano 80, a mesma forma, vai ser 0 mais 1, que vai ser igual ao ano 1. Já o ano de 324, nós fazemos da seguinte maneira. Eliminamos os dois algarismos, ou seja, o 4 e o 2, e acrescentamos mais 1. Então, ou seja, 3 mais 1 vai ser igual a 4. Então, 324 corresponde ao século 4. O ano de 1830, ou seja, eliminamos o 0 e o 3, fica 18. Acrescentamos mais 1, que corresponde no total de 19. Então, ou seja, o ano de 1830, ele corresponde ao século 19. O ano de 1998, eliminamos o 8 e o 9, que fica 19. Então, 19 mais 1 é igual a 20. Então, o ano de 1998, ele corresponde ao século 20. O ano de 2001, eliminamos o 1 e o 0, aí temos 20. 20 mais 1 é igual a 21. Então, o ano de 2001, ele corresponde ao século 21. Vocês podem observar aqui ao lado, eles estavam aparecendo justamente em algarismo romano. Nós temos aqui o relógio. Como podemos saber que o tempo passou? Nós temos aqui o relógio. O tempo ele pode ser medido de diversas maneiras. O dia dividido em horas, as horas em minutos e os minutos em segundo. Então, o relógio ele serve para marcar essas medidas. O relógio ele é utilizado como medidor do tempo desde a antiguidade em vários formatos. E uma das mais antigas invenções humanas é o relógio. Então, nós temos aí a ampulheta, o relógio de pêndulo, o relógio do sol, relógio de ponteiro, relógio de água e a lua. Podemos medir o tempo também usando anos, meses, semanas e dias. Para marcar essas medidas, nós usamos justamente o calendário. O relógio de sol ele foi criado pelos egípcios há mais de 4.000 anos. Depois vieram as clepsidras, as ampulhetas e as lamparinas. O relógio mecânico ele foi criado no século XIII, lá na Europa. Nos centros urbanos, a vida foi se organizando em período de tempo rigidamente controlados nas refeições, na escola, no trabalho e em outros eventos da vida social e até no lazer. É possível dividir os acontecimentos históricos em 3 dimensões temporais? Sim.
Vocês vão ver que na história vai ter acontecimentos que são de curta duração, média e longa duração. Nós temos aqui esse slide que mostra justamente um período de curta duração, um acontecimento de curta duração, como votação de uma lei pelo Congresso ou a morte de uma pessoa. Esse fato ele é um acontecimento de curta duração. A seguir nós temos média duração, com o tempo de um governo ou a carreira de um jogador de futebol. Ou seja, ele é um acontecimento nem de curto e nem de longo prazo. Ele é um acontecimento de média duração. Na sequência, temos aqui de longa duração, como os regimes políticos e a escravidão no Brasil. Então, nós sabemos que esses acontecimentos, eles foram uns acontecimentos que ocorreram um longo período. Então, aqui acabando minha aula, certo? Minha atividade eu mandarei em PDF nos grupos, onde vocês irão responder, certo? E enviar no meu PV. Então, bons estudos e até a próxima.